Feliz sábado, igreja. Eu vou fazer a pergunta clássica, mas eu quero que você responda com sinceridade, tá? Não só porque estamos aqui reunidos, né? Quantos estão felizes por estar na casa dessa manhã? Vamos ver as mãos. Muito bem. E agora a segunda pergunta: quantos nessa manhã não tem absolutamente nenhum problema para resolver? Levante a mão. Nenhum problema para resolver? Nada, zero. Nenhuma preocupação, nenhuma conta para pagar? Amém. Muito bem. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, nosso Senhor, aqui nós estamos em Tua santa presença. Nós já esta manhã meditamos em Tua palavra através da escola sabatina. Nós oramos, nós cantamos louvores ao Teu santo nome. E agora, Pai, mais uma vez nós queremos suplicar que o Teu Santo Espírito possa nos guiar pela palavra. Por isso, ó Pai, nos abençoe com a Tua presença, mas derrama, ó Pai, sobre todos o Teu Santo Espírito, para que ao receber Tua palavra, possamos aceitá-la em nosso coração, crer nela e colocar em prática também. Em nome de Jesus, amém. Bem, queridos irmãos, é para mim uma alegria estar aqui com vocês, um privilégio também, poder ver a igreja com muitos irmãos, algumas visitas também, é muito bom, fico muito feliz. Sabe, irmãos, a vida do pastor ela é bem interessante, né? Não posso dizer que ela é monótona, sempre tem alguma novidade acontecendo, muitas emoções, né? Muitas situações que nós temos que lidar, e uma das coisas que acontece muito comumente é quando o meu telefone toca em horários inesperados, né? Posso dizer que o horário pastoral não é horário comercial, né? Não é que eu comece a trabalhar das 8 da tarde, né, até o meio-dia e da 1h30 até as 6 da tarde. Pelo contrário, normalmente, antes de nascer o sol, já tem mensagens e chamadas no meu telefone. E já depois que eu me deitei, muitas vezes, eu recebo chamadas, mensagens, né, de situações das mais adversas. Às vezes boas, muitas vezes situações ruins. E muitas vezes, especialmente quando é alguma hora avançada e eu vejo que o telefone está tocando ou mensagens estão entrando, normalmente o meu coração dá uma leve acelerada, né? Especialmente quando é tarde da noite. Porque se alguém me escreve nesse horário, é porque algo ruim possivelmente esteja acontecendo. Há uma preocupação que eu tenho, que muitas situações ruins que acontecem, eu acabo descobrindo só quando já a coisa se complicou muitíssimo, né? Quando já o problema estourou e quando a situação já é quase irreversível. Isso me preocupa porque há uma característica, sim, em todos nós, que nós, em geral, evitamos que as pessoas saibam dos problemas que nós estamos enfrentando. Algumas pessoas são o oposto, né? Estão sempre reclamando, sempre falando as coisas que acontecem, então você sempre sabe. Mas, de modo geral, as pessoas procuram evitar compartilhar aquilo que está enfrentando. Provações, lutas, dificuldades, às vezes são questões financeiras, muitas vezes são questões de saúde, questões emocionais, e as que me preocupam muitíssimo são especialmente as de fé. Então, quando finalmente eu tomo conhecimento, é porque às vezes já está quase divorciando, é porque já está sem pagar as contas por vários meses, é porque já não tem comida na geladeira, e aí a pessoa já em uma situação quase sem solução, então finalmente abre a situação, pede oração e juntos, né, tentamos buscar a Deus para encontrar a solução para esses problemas. Eu entendo que ninguém quer se sentir vulnerável. Eu entendo que a maioria de nós que estamos aqui não gostaríamos de nos sentir expostos, que as pessoas soubessem quais são os problemas que eu estou enfrentando, que soubessem quais são as lutas emocionais que eu tenho, quais são as dificuldades do meu casamento, quais são as dificuldades financeiras. Nós não queremos estar expostos, né, ao julgamento público. Isso faz com que nós, muitas vezes, nos isolemos, né, escondamos a realidade das pessoas para que não me julguem e assim eu possa me sentir em paz com o meu problema, o que é uma verdadeira incoerência, porque se há um problema,
dificilmente há paz também. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 139. Eu gosto muito desse texto, porque ele transmite uma realidade que é importante e que ao mesmo tempo deve nos trazer paz ao coração também. Salmos capítulo 139, eu vou ler com vocês os primeiros versículos. Tudo bem? Encontraram? Salmos capítulo 139, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Muito bem, vamos ler só até aqui, depois você pode continuar na sua casa. O capítulo inteiro é uma bênção. Mas esse texto, ele revela algo muito especial para nós, irmãos. Não há absolutamente nada que nós possamos esconder do nosso Senhor. Nós podemos esconder todas as pessoas aquilo que nós enfrentamos. Pode ser que a pessoa que dorme ao meu lado não tenha conhecimento daquilo que eu carrego no meu coração. Meus amigos, familiares podem dizer que me conhecem por completo, mas seguramente há aspectos da minha vida, dos meus pensamentos, que eles não conhecem. Porém, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, não há absolutamente nada que eu possa esconder. Ele sabe todas as preocupações do meu coração. Ele conhece tudo aquilo que eu já enfrentei e ainda vou enfrentar. Ele conhece as dúvidas que há em meu coração. Tanto questões sobre a vida como questões sobre fé também. E apesar de tudo isso, sem dúvida nenhuma, Ele me ama. Há algumas características divinas que nós conhecemos muito bem. A Bíblia apresenta, nós conhecemos. Nós podemos falar de 3 de forma especial, né? Nós falamos sobre a soberania de Deus, no sentido que Ele é todo-poderoso, né? Ou seja, onipotente. Deus pode todas as coisas. Deus também é onipresente, né? Ele não está limitado fisicamente como nós. Ele pode estar em todos os lugares. E Deus também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. De fato, Ele compreende o meu coração melhor do que eu o compreendo. Se há coisas que eu penso sobre mim mesmo, o Senhor é capaz de me compreender muito melhor do que eu mesmo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E queridos, essas são informações que nós temos muito claro. Se nós somos cristãos, se estamos aqui na igreja, nós sabemos dessas características divinas. Qual é o grande desafio, então? É que esta informação que eu compreendo mentalmente se transmita para a minha vida prática. Que eu entenda não meramente pelas ideias, mas também que eu creia para que no meu caminhar, na minha vida, no meu dia a dia, em todos os momentos, eu não esqueça dessas coisas. E eu quero adicionar uma quarta. Nós vamos já em sequência estudar um texto bíblico. A quarta questão do poder de Deus que não tem limites sobre as coisas, sobre o conhecimento, sobre os lugares, está que o nosso Deus é todo amor, né? Todo poderoso, todo ciente, todos os lugares, mas especialmente todo amor. Nosso Deus é amor. E isso guia todas as características do nosso Senhor. Nós conhecemos que Deus é amor. Muito bem. Nós vamos ler agora uma história, vamos analisar juntos uma situação e ver como que às vezes na maior adversidade,
Ainda quando não compreendemos os desígnios de Deus, ali está o Senhor, assim como também está em nossa vida. Abra sua Bíblia então, no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Muito bem. Gênesis capítulo 16. Encontraram? Amém? Muito bem. Vamos ler juntos então. Nós, 16. Capítulo 16. Vamos ler juntos essa história. São vários versículos, acompanhe com atenção. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, ou atendeu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falhava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Muito bem, até aí está a história. Essa é uma história conhecida, né, irmãos? Não é uma história nova. Na verdade, creio que conhecemos quase todas as histórias da Bíblia. Essa história, ela é muito interessante por vários aspectos. Normalmente nos concentramos no fato de que Abraão, depois mudou para Abraão, né? Mas aqui ainda era Abrão. Ele, por uma questão de falta de fé, por não confiar na promessa de Deus, acedeu ao pedido de sua esposa, Sarai, que depois chamou Sara, né? Quando foi abençoada com um filho, Deus mudou também o seu nome. Há um aspecto que nós geralmente concentramos, que é a falta de fé de Sara e de Abraão. Deus fez uma promessa, passaram alguns anos, a promessa não se cumpriu de acordo com as expectativas deles, e então eles formam um plano, eles decidem ajudar a Deus no processo. E agora então tomam a serva, e através dela, Abraão tem um filho. Normalmente, o foco da mensagem quando lemos a história é esse: a falta de fé de Abraão e Sara. Mas nessa manhã, eu quero dar um foco totalmente diferente para essa história. Nós vamos nos colocar numa perspectiva muito diferente que estamos acostumados. Nós vamos nos colocar na perspectiva de quem? Da serva, de Agar. Eu não sei se alguma vez você já parou para se colocar no lugar dela. Perceba que, nos nossos dias, a situação que aconteceu aqui era um absurdo.
Na verdade, se o que aconteceu aqui acontecesse nos dias de hoje, seria considerado o quê? Um estupro. Essa é a realidade para os nossos dias. Se vocês imaginarem que hoje uma serva é tomada por sua senhora, entregada a seu esposo para ter um filho, nos nossos dias de hoje, seria uma situação impensável, inaceitável. Naqueles dias, embora tampouco fosse aprovado por Deus, infelizmente era algo aceitável na sociedade. Era algo muito comum, na verdade. Quando Sarai propõe essa possibilidade, na mentalidade de Agar, embora fosse algo inesperado, não era algo impensável. Pelo contrário, era algo que acontecia ao seu redor. Nem por isso podemos imaginar que ela se sentiu confortável com a situação. Quem é essa mulher? A Bíblia dá algumas poucas informações. Nos diz que ela era egípcia, e nesse caso, serva. Então podemos entender que ela não era do povo de Deus original. Não era do povo de Israel, não estava na promessa, ela era alguém externa a essa promessa. Pelo menos nesse contexto histórico, né? Sendo ela serva, seguramente era alguém dentro do Egito que não tinha um grande valor social. Ou seja, não era dos senhores do egípcio, era daqueles possivelmente também escravos que vieram de outros lugares e nasceram no Egito, mas continuavam sendo escravos, sendo servos. Possivelmente nesse contexto, Abraão, estando no Egito, a comprou como serva, a tomou como serva, e ao viajarem, né, ela foi juntamente com eles. Então era alguém fora do povo de Deus, alguém fora daquele conceito da promessa da aliança, mas que estava naquele meio. Perceba que, embora nós não queiramos fazer isso, muitas vezes nós fazemos uma separação entre os que estamos aqui dentro e os de fora, né? E nós falamos uma expressão, porque lá no mundo as pessoas fazem assim, porque as pessoas do mundo fazem assim, né? É natural nós, em nossa mente, fazer essa separação, porque aqui há um grupo que compartilha uma fé e aqueles que estão lá fora não compartilham a mesma fé que nós compartilhamos. Então, nós nos separamos em grupos, né? Nós e eles. Nós e eles. E muitas vezes, quando nós temos essa mentalidade, nós olhamos com certo desprezo para eles. Eles não conhecem a verdade como eu conheço. Eles não seguem a palavra como eu sigo. Eles não estão se preparando para encontrar com Cristo como eu me estou preparando. Então, mesmo sem querer, não é proposital muitas vezes, mas nos sentimos numa posição superior, nos colocamos num status elevado, ignorando que Deus olha para todas as pessoas, as que estão aqui dentro e as que estão lá fora, com os mesmos olhos de amor. Perceba que o sangue de Cristo, ele não foi derramado na cruz para salvar os adventistas do sétimo dia. Ou você acha que foi? Não, né? O sangue de Cristo na cruz não foi derramado para este grupo específico que está aqui nessas quatro paredes. Pelo contrário, o sangue de Cristo foi derramado para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Em que momento esta pessoa vai aceitar? Na sua infância? Sua juventude? Sendo adulto? Sendo idoso? Não sabemos. Em que momento você aceitou a Cristo? Aqui temos as mais variadas circunstâncias. Esta mulher, Agar, a serva a qual damos muita pouca importância, também era amada por Deus. Também era vista por Deus. Deus também se preocupava com a realidade dela, assim como se preocupava com Abraão e com Sara. Ela era uma filha tão especial para Deus, como era Abraão e como era Sara. Mas pastor, foi Abraão e Sara que receberam a promessa. Eles foram chamados por Deus. Sim, é verdade. Muitas vezes Deus chama pessoas específicas para cumprir uma missão específica. O que não quer dizer que as demais pessoas não estejam no plano de salvação de Deus. Percebe a diferença?
Se puder trazer um copo de água para mim, por favor, eu agradeço. Mesmo aquele que não foi chamado para uma missão de evidência, não significa que foi ignorado por Deus. Talvez você hoje se sinta dessa forma. Talvez eu não fui chamado para ocupar uma posição específica. Muito obrigado. Talvez eu não estou numa situação de destaque. Talvez o meu lugar na igreja é sentar no banco e ninguém vai olhar para mim. Eu vou entrar, vou me sentar, vou cantar, vou orar e vou para casa. Eu não sou importante. Esse pode ser o pensamento de muitos. Talvez quando você entra na igreja carregando um problema pessoal, uma luta, uma preocupação, uma aflição, e talvez ao seu redor ninguém compreenda, conheça e entenda o que você está passando. Você pode se sentir excluído, ignorado, abandonado, mas nunca, nunca pelo Senhor. Ainda que eu fosse estrangeiro do povo inimigo, ainda assim os olhos do Senhor estariam sobre mim. Eu quero que possamos nos deter sobre alguns versículos que aqui estão. Vamos voltar ali para o versículo 7. Versículo 7. Muito bem. 16, versículo 7. Diz assim, ó. Tendo-a achado a quem? Agar, né? O anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, e junto ao caminho do sul, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Um detalhe muito interessante. Perceba que em algumas Bíblias, não sei na sua, mas na minha, quando está escrito anjo do Senhor, está com letra maiúscula. Não sei a sua. Sei que algumas têm letra maiúscula, outras não têm. Perceba que anjo não é nome próprio, né? Muitas não têm e algumas têm. Por quê? As Bíblias que colocam com letra maiúscula é porque já estão considerando quem é esse anjo do Senhor. Quem será que é esse anjo do Senhor? A resposta está na própria Bíblia. Quando você vai ali no versículo 13, diz assim, ó, então ela invocou o nome de quem? Do Senhor que lhe falava, ou seja, que estava falando com ela. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Essa é uma das muitas vezes na Bíblia que Deus se manifesta para uma pessoa através de uma aparência física. Há outros casos, como os pais de Sansão, por exemplo, que também disseram, olha, eu vi o Senhor, né? Ou em outros casos também, nós encontramos essa mesma expressão. Quando nós pensamos em anjo, às vezes a nossa ideia é que é aquele ser com asas, né? E sim, muitas vezes a descrição de um anjo é essa. Mas a palavra anjo é mensageiro do Senhor. Esse é o significado da palavra anjo na Bíblia. E neste caso, como também em outros, não foi uma criatura, um ser alado que se apresentou diante dela. Foi o próprio Senhor, e nós compreendemos que através da pessoa de Cristo Jesus. Você sabia disso? Sabia que essa é a compreensão teológica que nós temos desse e de outras histórias também? Por quê? Porque nós sabemos que o próprio Cristo falou, né? Ninguém jamais viu ao Pai, a Deus. Mas ao mesmo tempo ela fala, eu vi a Deus, tu és Deus. Então se ninguém viu ao Pai e ao mesmo tempo está vendo Deus, quem é essa pessoa? É Cristo Jesus. Cristo Jesus, ainda não encarnado, mas sim manifestado através deste anjo do Senhor, através desse mensageiro, se apresentou diante da serva egípcia. Quem ela era? Uma serva. Era alguém importante na sociedade? Não. Havia uma promessa, um chamado para ela? Não que temos conhecimento. Há alguma aplicação na vida dela para como Deus conduziu o seu povo? Na verdade, ela é até paralela à história dela, o que acontece com sua descendência, é uma linha que se divide. Mas ali está Deus, através de Cristo, falando com ela, se preocupando com ela, olhando para ela.
olhando para o seu coração e para aquilo que está enfrentando. Não é Abraão, não é Moisés, não é Davi, não é Salomão, não é um profeta. Aqueles que nós normalmente olhamos com grande respeito, né? Pessoas chamadas por Deus, importantes na história. Não é. É uma escrava egípcia. Mas Deus está olhando para ela. Da mesma forma, nesta manhã, nós também não somos Abraão, Moisés, não somos Davi, não sou Paulo, não sou Pedro, eu sou o Willi, você é você. Mas Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. A minha história, a minha vida, a minha trajetória, ela é importante para Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado também por você e por mim. Amém, irmãos? Essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. Nunca os olhos do Senhor se fecham para ver a minha vida, as minhas lutas e os meus sofrimentos. Se há perguntas em meu coração que me afligem, Deus está atento a elas e quer me conduzir pelo caminho da verdade. Perceba que quando ela se encontra naquela situação, ela foge, porque ali foi humilhada, né? É interessante que até Sara, antes havia dito que Deus faça justiça, que julgue aqui. E naquele contexto, Deus se manifestou para ela e agora deu uma promessa, inclusive, para ela, né? Diz assim, versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. O Senhor te acudiu na aflição. Quem? Abraão? Sara? Jacó? Não. A serva. A serva. Alguns capítulos à frente, parece que a história se repete. Vamos para o capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Versículo 8. Diz assim. Gênesis 21, versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Você pode imaginar essa situação? Um dia como qualquer outro, você é acordado de madrugada, né? Não sei você, mas quando te acorda de surpresa de madrugada, não é uma boa sensação, né? Algo está acontecendo de ruim. Ela foi acordada às pressas. Olha aqui, Agar, você levanta, pega o seu filho, aqui está um odre de água, aqui está um pão, vai embora. Né? Aqui já não é mais tua casa. Pode imaginar a circunstância, o sentimento, a aflição? E agora, né? Sendo ela uma serva andando errante, ou seja, sem destino, pelo deserto, irmãos. Não estamos falando que vai aqui para a cidade vizinha e que ali ela pode buscar uma ajuda do governo, uma casa, uma moradia. Não era isso. Era andando sem destino pelo deserto. Basicamente uma condenação de morte naquele contexto. Ali sai então ela, né? Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim
não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Você consegue imaginar, irmãos? Eu falo que às vezes é difícil, né? Nós lemos as histórias quase sem sensibilidade, porque estamos tão acostumados com elas, né? Mas você consegue se imaginar no lugar desta mulher, sendo agora mandado embora, caminho para o deserto, acabou a água, acabou o pão, o que mais há para esperar? A morte. Toma o seu filho, coloca embaixo de um arbusto, de uma árvore, aí ela se afasta, porque ela não quer vê-lo morrer. E aí imagina você o sentimento de abandono, de desespero dessa mulher. Porém, o que nós aprendemos na primeira história? Os olhos de Deus estão sobre nós. Nenhum de nós é ignorado pelo Senhor, pois Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, e todo amor, o tempo todo. Versículo 17. E eu quero que você leia isso, sabendo que também se aplica a cada um de nós. 17, diz assim, ó: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. E depois toda a descendência dos ismaelitas, que dão origem aos árabes. Essa é a nossa compreensão da história, né? Ismael vem os ismaelitas, que dão origem aos árabes até os dias de hoje. Uma grande nação realmente. Ou seja, a promessa se cumpriu. Perceba que essa história mais uma vez confirma o que nós lemos antes. Mais uma vez ela tem que fugir, mas os olhos do Senhor a acompanham por onde ela vai. Mais uma vez desesperada, mais uma vez o Senhor atento para recebê-la, consolá-la e abraçá-la. Mais uma vez sem esperança, mais uma vez Deus confirmando a esperança. Não temas, pois Deus ouviu o quê? O teu clamor. Queridos, quão importante é que nós não apenas conheçamos a história e compreendamos o que está aqui escrito. Quão importante é crer que quando eu me sinto no meio do deserto, clamando, sozinho, eu tenho a certeza de que Deus está escutando o meu clamor. Deus vê as minhas lágrimas, Deus vê as minhas lutas, Deus vê a minha angústia, Deus não me abandona. Às vezes nós falamos de tantos aspectos teológicos que são muito importantes. Nós temos que ter a teologia correta, conhecer a Bíblia, as profecias. Isso é fundamental para uma fé firme. Mas às vezes nas provações, aonde nós descobrimos quão forte é a nossa fé. Se em meio à angústia e aflição, eu creio que Deus continua ao meu lado, que Deus não me abandonou. Perceba que há um detalhe maravilhoso nessa história. Não sei se você prestou atenção, mas depois que ela coloca o seu filho no arbusto ali e se afasta, a razão pela qual ela faz isso é porque ela já não tinha mais água. Ou seja, no meio do deserto, sem água, é condenação de morte. Era uma situação sem saída. Não vai chover, não vai encontrar um rio, mas a solução sempre esteve ali. Só que ela não via. Ela não conseguia ver a solução. Quando você vê no versículo adiante ali, fala que Deus abriu os olhos dela e ela conseguiu ver que havia uma fonte de água. A água sempre esteve ali, mas ela não conseguia ver. Foi necessário que ela desse ouvido às vozes de Deus e que lhe abrisse os olhos para que ela visse que a solução estava diante dela. Da mesma forma, muitas vezes também estamos com um problema que parece sem solução, mas é apenas porque não estamos vendo. Às vezes a solução está do lado. E Deus quer abrir nossos olhos para ver isso também.
Irmãos, nesta manhã, nós precisamos acreditar. Precisamos tomar essa história como uma história pessoal nossa e ter a certeza de que nós somos vistos por Deus. Nós somos ouvidos por Deus. E especialmente, nós somos amados por Deus. Para que o inimigo, ainda quando venha a nos tentar, quando venha a falar mentiras no nosso ouvido, nós possamos fechar a boca dele e dizer não. A palavra que eu escuto é a palavra de Deus. E a palavra é essa, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que essa seja uma certeza em nosso coração. Que nós não venhamos a duvidar de Deus quando as coisas estão difíceis. Que nós venhamos a acreditar que por mais que eu me sinta pequeno nesse mundo gigante, Deus olha para mim a todo instante. Vamos cantar um hino muito bonito, que é o número 189. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Quando soar a música, vamos ficar de pé para cantarmos juntos. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante.
Oremos. Pai eterno, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque seus olhos sempre estão atentos sobre cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor vê aquilo que nós enfrentamos, o Senhor vê nossas lágrimas e o Senhor também escuta a nossa oração. Ó Pai, nos perdoe se em momentos de angústia a nossa fé se apequena, se nós duvidamos, se nós deixamos de clamar com fé, Pai. Pelo contrário, nós clamamos e pedimos hoje, nessa manhã, que o Senhor aumente nossa fé, ó Pai, para que possamos permanecer confiantes, tanto em dias de glória como também em dias de luta. Para que assim, ó Pai, possamos te honrar em toda e qualquer circunstância. Ó Pai, que possamos compreender a magnitude do Teu amor por cada um de nós, através da cruz de Cristo. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, dá-nos o restante de sábado, ó Pai, em Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos e que Deus abençoe.